Salve, rapaziada, estamos aqui do Alerta de Pênalti e estamos de volta nesse ano de 2024 com novas programações. E no nosso primeiro vídeo do ano, já vamos comentar sobre a convocação do professor Dorival Júnior, sua primeira convocação frente à seleção brasileira, e hoje foi divulgada essa lista e estamos aqui para debater, conversar, comentar sobre essa convocação. Quem merecia ter sido convocado, quem não merecia, quem faltou, entendeu? Tudo isso a gente vamos conversar aqui um pouquinho. E já para a gente não perder Algumas tempo. polêmicas, né? Algumas polêmicas na lista. Exatamente. E já para não perder tempo, vamos organizar aqui essa meiuca. E já na convocação dos goleiros, acho que a gente já tem uma polêmica, né? Só vamos repassar aqui. Os goleiros foram o Ederson, do Manchester City. Você consegue colocar na tela aí pra gente, ué? Vou colocar, produção. Cadê? Vamos lá, então. Compartilhar a tela. Deixa eu tirar aqui. Acho que é essa daqui. Então vamos lá. Já pra gente pegar aqui. Aqui tá por ordem alfabética, então vamos seguir aqui, né? Os goleiros. O Bento, do Atlético Paranaense, Ederson, do Manchester City, e eu acho que aqui tá a grande questão, né? Rafael, do São Paulo. Rogério, o que tu tens a dizer sobre os três goleiros? Olha, eu acho que o Ederson é unânime, né? É um dos melhores goleiros do mundo, joga muito bem com o pé, joga no Manchester City. Acho que o Bento merece a convocação, é um goleiro novo que vem fazendo bons jogos com o Atlético Paranaense, bons campeonatos. Então acho que é uma continuidade natural, até pela idade, vai ser o futuro da seleção brasileira. O Rafael tem a mesma situação do Bento, mas não teve tanto destaque assim. Mas eu não consegui ver ele tanto destaque para ele chegar na seleção brasileira. Mas se me perguntasse quem você chamaria no lugar, com o Alisson machucado, né, que está fora pelo Liverpool, o Everton em má fase, o Lucas Perry acabou de ajudar o Lyon a se classificar na Copa da França, mas teve um final de ano meio comprometedor no Botafogo também. Então eu condeno o Dorival, parecer paneleiro, né, chamar o Rafael na primeira convocação, um cara do São Paulo, recém saído do São Paulo, mas eu também não sei que outro goleiro eu poderia chamar no lugar. Então é uma condenação, mas com assoprar um pouquinho para aliviar a barra dele. Não sei o que o Butuca pensa aí também. Adamo, qual que é a tua opinião sobre os três goleiros? Então, eu tenho uma opinião bem parecida com o Rogério. Acho que Bento merece essa oportunidade, merece uma sequência na seleção. Ele é muito regular no Atlético Paranaense, é muito merecida essa convocação e defendo próximas convocações dele. O Ederson é unanimidade. E o Rafael, eu acredito que foi meio que pela lesão do Alisson, né? Acho que a tendência é que Ederson e Alisson permaneçam aí na seleção né, por esse período aí que vem pela frente. E o terceiro goleiro vai oscilando, mas acho que o Bento é um forte nome para agarrar essa terceira vaga, né? O Rafael vai ganhar uma oportunidade, vai vestir a camisa da seleção, vai fazer talvez um ou outro jogo, acho que se fizer algum jogo, mas é legal para a carreira dele, vai dar uma fortalecida. Show. Eu já sou, acho que o Ederson é unanimidade, tanto é que ele foi eleito o melhor goleiro do mundo e é um dos melhores goleiros da Premier League, junto com o Alisson, mas o Alisson tá machucado. O Bento é um cara que eu já defendo também há muito tempo na seleção. Antes, quando teve aquela convocação Bento ou Lucas Perry, eu defendi o Bento, acho que é merecido. Cara, e o Rafael, sinceramente, não deu para entender. Eu acho que só única explicação porque o Dorival trabalhou com ele e o Alisson tá machucado e eu acho que ele já tá pensando em fazer renovação, por isso que ele não levou o Everton. Apesar de que agora ele veio falhando, mas eu acho que ele ainda é um goleiro incontestável. Ano passado ele ajudou o Palmeiras no título brasileiro. E eu acho que ainda na frente do Rafael, eu acho que eu ainda até convocaria o Lucas Perry. Apesar de que. O momento dele no Lyon é bom, né? Tem que Exatamente. falar E sobre isso, seleção, a né? gente fala, seleção é momento, então a semana ele foi decisivo no Lyon. Então eu acho que nessa aí o professor não Panelou, né? começou bem. Vamos falar a verdade. Panelou, Exa começou exa panelando já na seleção. exatamente.
bora para frente. Vamos ver quem que vai proteger a nossa zaga. Vamos começar pela lateral direita. Juan, uma última, bem rapidinho nos goleiros ali. Normalmente na seleção a gente percebe que a terceira vaga sempre é um rodízio constante, né? Não é uma vaga fixa assim, né? Talvez chegando mais perto da Copa ela se torne algo mais fixo. Mas normalmente os técnicos de seleção brasileira eles dão bastante rodízio nessa terceira vaga, até para dar bagagem para os goleiros e para eles sentir essa experiência aí de seleção brasileira. Então, não defendendo o Dorival, mas talvez Mas já defendendo. foi nesse sentido. Show. Tem razão. Vamos lá. Vamos para lateral direita, que também está tendo uma polêmicazinha, no meu bem entender, desnecessário. Danilo, da Juventus, e Ian Couto, do Girona. Agora vamos começar com o nosso flamenguista, Adamo. O que tu achou desses dois convocados? Então, a gente tem o Danilo, que é um nome que já vinha aparecendo na seleção há mais tempo, né? Bastante tempo. E o Ian, que é a novidade, onde tem a polêmica que tu comentasse, né? Eu acho que o Ian, para mim, é indiscutível, também não tem polêmica pela fase, e até pensando no modo geral, como convocação de uma renovação, né? A gente vê que o Dorival tem um pensamento aí de renovar a seleção, trouxe alguns pilares aí, talvez, para passar uma experiência e para não ficar algo 100% já de cara nova, tem que ter uma transição em cima disso. Mas para mim, a lateral direita são os dois hoje melhores, e o Ian talvez seja uma fase, mas não tem como discutir a convocação, e o Danilo, para mim, é como se fosse um porto seguro, vamos dizer assim, né? É algo que ele foi mais cauteloso. Sim. Para mim, posso só interromper ali? Pode falar. Eu vou falar e depois tu vai pincelar, porque tu vai dar alguns dados. Caprichei para fazer aquele corte bonito pro canal. Eu vou também na linha ali do Ian Couto. Eu acho que é um jogador que vem se destacando. Não é à toa, é no Campeonato Espanhol, onde tem Real Madrid, Barcelona e Atlético Madrid. Ele vem se destacando muito bem. Tá o campeonato todo. E já foi convocado, e quando ele foi convocado ele não pipocou. A camisa não pesou, ele foi bem. Acho que mereceu essa convocação. O Danilo, apesar que ele vem jogando na Juventus de zagueiro, mas eu acho que é importante ter um cara cascudo para ajudar nessa transição. Vai ter outros casos ali que eu identifiquei na convocação. Então acho que a seleção merece isso. É só lembrar na geração do Neymar, na transição para o Neymar não tinha ninguém para ajudar. Então acho que é bom ter uns cascudos assim. E se tu pegar algumas entrevistas do Danilo, é um cara muito inteligente sobre futebol. Então eu acho que a gente está bem servido. Tem um outro jogador que eu chamaria também, seria o Wanderson, do Mônaco, mas ele está machucado. Então acho que na lateral direita a gente está bem servido, e essa polêmica do Ian ser do Girona, eu acho que é hoje em dia já não cabe mais isso. Nem agora o Rogério vai trazer os números para vocês, e a gente vai dar para entender muito bem o porquê que ele está sendo convocado, e vai quebrar esse porquê só porque ele é do Girona. Rogerinho, o que tu traz aí para nós? Não, só vou complementar rapidinho ali, que é até uma diferença entre as características dos dois jogadores, né? O Danilo atualmente é zagueiro na Juventus, então pode indicar que o Dorival Júnior fazendo uma saída de 3, assim como o Rafinha faz no São Paulo uma saída de 3 como esquema tático, pode acontecer. Já o Ian Couto, ele joga muito como ala no Girona, né? O cara ofensivo, às vezes joga como ponta, fazendo amplitude lá do campo, dando volume, velocidade, e assim, quem acha que tem polêmica, até como eu escutei na televisão hoje, o Léo Bertozzi falando, é porque não assiste futebol. Eu desafio alguém me trazer números de um lateral direito que tenha mais números na Europa ou no Brasil que o Ian Couto. O Ian Couto foi eleito lateral do mês passado em La Liga, ele tem 7 assistências e 1 gol na atual temporada, ele tem dribles certos, ele tem passes para gol que não foram resultados em gols, que também foram criados por ele, então é um volume absurdo pela direita, ele participa de quase todos os jogos, e sim, ele teve um jogo infeliz contra o Real
Real Madrid contra o Vinícius Júnior? Sim, teve, foi muito mal aquele dia, foi uma atuação péssima, né? Mas quem não teve uma atuação ruim na carreira, e quem que ele marcou aquele dia? Ele marcou o Vinícius Júnior, por exemplo. Vamos lembrar que até o Araújo, considerado um dos melhores zagueiros do mundo uruguai, também foi atropelado por Vinícius Júnior. Isso não é um demérito, é mais mérito do Vinícius Júnior, que é um grande jogador, do que demérito do Ian Couto. Então, em termos de número, o Ian Couto atualmente é um dos melhores laterais brasileiros, é o melhor lateral brasileiro da atualidade, com números para expressar isso, para defender ele, e quem não concordar com isso aí é porque não está acompanhando futebol, e até desafio trazer outro lateral acima dele, porque tenho certeza que você não vai achar. Então, eu acho que é polêmica aí a sua posição. Danilo mais zagueiro, Ian mais ala. Como é que ele vai escalar? Porque, em termos de nomes, são esses aí mesmo. Isso aí, perfeito. Concordo com o que você falou, Rogério. E embasado em números, né? Então, como tu falou, ele teve ali infeliz, mas pegou o Vinícius Júnior, um dos melhores, se não o melhor jogador do mundo na atualidade. Então, fica difícil, né? Então, vamos para frente aqui. O próximo aqui, vamos laterais esquerdo. Isso. Ayrton Lucas do Flamengo e o Wendel do Porto. Duas novidades. Quer começar, Rogerinho, falando desses dois? Eu queria começar não falando desses dois, né? Porque eu acho que a posição mais carente do Brasil é essa, né? Se a gente depender de Ayrton Lucas e Wendel para o próximo ciclo, é porque a carência do setor é bem forte. E pior que se me perguntarem quem que eu levaria no lugar, eu também não sei dizer. Eu poderia falar de Samuel Lino, né? Mas quem não conhece Samuel Lino, ele é um atacante que joga como ala, que o Simeone adaptou a posição dele. Então, se o Dorival jogar com uma linha de 4, Samuel Lino não tem os pré-requisitos para jogar nessa posição. Então, acho que é por isso que ele não está aí. O Wendel faz uma temporada razoável, com 4 gols no Porto e uma assistência, mas nada de empolgar. E o Ayrton Lucas faz tempo que não é o Ayrton Lucas no Flamengo, né? Quem sabe o Dorival tem a lembrança de quando ele treinava o Ayrton Lucas, que foi a melhor fase dele. Eu acho que é a única justificativa. Fico pensando em Guilherme Arana, não sei se ele tá machucado. Alguém tem essa informação? Não, ele tá normal. Então poderia ser um Guilherme Arana também nessa posição, mas minha opinião é que o setor mais fraco da convocação é isso daí. Não gostei, mas também não culpo do Dorival porque não tem mais ninguém no lugar. Adamo, que vai no clubismo ou o que eu discordo dessa convocação aí de lateral esquerdo? Assim, se a gente pensar no potencial que o Ayrton Lucas tem, não que ele vem jogando, mas o que ele jogou com o Dorival, até possa se justificar uma convocação, como o Rogério falou. Concordo que a gente está bem precários de lateral esquerdo e que, enfim, a gente vai ter que ir testando e adaptando. Eu acho que a lateral esquerda ela é um reflexo do que o Dorival vem pensando para as novas convocações, vamos dizer assim, né? Tu vê que tem muita coisa nova dentro da convocação dele. A lateral esquerda não é diferente, acho que, como o Rogério falou, é que mais surpreende dentro das novidades aí dessa convocação, mas a gente vai ter que ver na prática como isso funciona, porque realmente eu acho que essa posição é a que mais a gente vai ter alterações e que nas próximas convocações a gente também vai ver novos nomes e vai estar debatendo e a gente vai continuar batendo nessa tecla porque vai ser difícil, não é que vai ser difícil, pode até ser que tenha algum nome que se destaque aí durante o ano na lateral esquerda, mas acho que é a posição mais carente do Brasil e é a posição que mais a gente vai ter debates e diferenças de opinião. Mas assim, não acho assim uma tragédia completa, né? Talvez aí a gente sabe que tem jogadores que chegam na seleção e jogam mais e tem jogadores que chegam na seleção e jogam menos, né? Então tomara que a gente tenha surpresas aí com o Wendel e Ayrton Lucas na seleção, em que eles façam bons jogos aí. Infelizmente a gente tem uma carência e vai ter que procurar pelo em ovo aí para ver se a gente acha alguma coisa. Na convocação assim dos dois, o Ayrton Lucas eu acho que o Dorival tá parado em 2022. Naquele ano, apesar dele não ser titular, mas ele revezava com o Felipe Luiz e foi bem. E no começo do ano de 23, com o Vitor Pereira, ele jogou muito bem, era o melhor jogador do Flamengo. E depois, no restante do ano, ele veio mal, numa decadência, não jogou bem. Não entendi o porquê da convocação dele. O Wendel, acompanho bem pouco, quase nada no Porto, só vendo pelos números mesmo. Eu acho que eu daria sequência no Guilherme Arana. Ele fez um bom campeonato brasileiro ano passado. É um cara que tem uma regularidade maior que o Ayrton Lucas.
já foi convocado, nos últimos jogos ele jogou, na última convocação ele jogou, então não entendi o porquê dele não ser lembrado. E outros nomes, o Alexandre tá mais como zagueiro e não tá sendo titular na Juventus. E eu acho que dois caras que tinham potencial e acabaram jogando fora foi Alex Telles e Renan Lodge, que eu acho que preferiram o dinheiro do que a carreira, né? Os dois foram para o mundo árabe, o Alex Telles foi para o Al Nassr e agora esse ano o Renan Lodge foi para o Al Ittihad, do Jorge Jesus. Até já cheguei a ver alguns jogos dele que não tá jogando bem. Então é dois caras que tivesse ficado da Europa, acho que seria os dois jogadores da posição e que preferiram o dinheiro do que carreira. Mas eu acho que ainda vai surgir algum outro nome aí. Tem o Caio Henrique do Mônaco, que não tá jogando, que já foi convocado. Eu acho que a gente não tá tão carente assim na lateral esquerda, tem bons nomes que quem se sobressair um pouquinho vai ter tudo para agarrar essa lateral aí. Eu acho que assim, ó, a gente tinha na lateral esquerda, ultimamente, vamos dizer assim, né, com o Alexandro, com outros nomes, também uma instabilidade. Não era ruim, mas longe de ser algo que realmente passasse confiança, uma segurança, entendeu? Então, eu até acho justo ele tentar de outras formas, com outras opções, ir buscando. Os nomes que o Rua passou já passaram pela seleção também, né? Tiveram suas oportunidades. Eu até acho justo a gente tentar. É uma posição que tem carência, tem que ser melhorada e ele está buscando opções, né? Ele já viu o que deu de resultado com os outros que foram convocados e está buscando nomes novos aí para tentar fortalecer esse setor. Show de bola. Vamos para a meiuca da zaga. Os zagueiros foi o Beraldo, do PSG, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, PSG e Murilo, do Palmeiras. Não é do Norton Forest, é do Palmeiras. Adamo, já que estavas com a palavra, o que tu achou desses 4 zagueiros? Tu achou que faltou alguém? Quem não merecia estar na convocação? Qual que é a tua opinião? A minha opinião sobre a zaga é a seguinte: eu acho que o Beraldo, Magalhães e Murilo, acho justas as convocações. Eles vêm demonstrando nos seus clubes aí que merecem uma oportunidade, né? Gabriel Magalhães já vinha sendo convocado, e o Beraldo e o Murilo são caras novas aí. Nos clubes vêm fazendo bons jogos. E o Marquinhos, a gente vai ter que ver mais para frente o que é a ideia do Dorival para ele. Eu, particularmente, acho que o ciclo do Marquinhos na seleção acabou. Acho que ele já teve chance que chega. Acho que a gente tem bons nomes novos aí para criar identidade com a seleção, para criar liderança dentro da seleção. Mas também eu entendo que o Marquinhos é um líder, é um cara experiente, é um cara que vai trazer muito conhecimento para esses jovens zagueiros aí. Então, se o Dorival está convocando ele com um pensamento de transição, e aos poucos passar a experiência, mas aos poucos e largando ele e trocar, vamos dizer assim, mudar o ciclo, eu acho que é justa a convocação. Se ele está convocando o Marquinhos pensando, não, ele é o meu zagueiro titular e eu vou com ele até o fim, para o próximo ciclo de Copa do Mundo, vamos dizer assim, aí eu já discordo um pouco, sabe? Eu acho que eu utilizaria ele como tem ali o Danilo, como a gente vai falar do Casemiro mais para frente, sabe? Como, né? Enfim, com esses nomes mais experientes, vamos dizer assim, mas acho que o Marquinhos teria que ser para essa transição. Rogério, o que tu achou desses 4 aí? Faltou alguém? Alguém foi convocado, não merecia ser convocado? Olha, eu pessoalmente eu tenho um gosto maior nesse momento pelo Murilo do... fugiu o nome. O Nottingham Forest, isso. Acho que vem um momento melhor e está se provando na Premier League, sendo um destaque jogando por lá.
Só que eu entendo que o Brasil já tem 2 zagueiros canhotos por aí, né? Que é o Beraldo e o Gabriel Magalhães, e ele seria o terceiro que jogaria pela esquerda. Então eu penso que o Murilo do Palmeiras foi chamado justamente para dividir melhor, 2 pela direita, 2 pela esquerda. Mas, pessoalmente, preferi o Murilo do Nottingham Forest. Falando de Marquinhos e Gabriel Magalhães, eu pessoalmente já vi bastante os dois jogando junto, e eu acho que os dois não podem jogar juntos na seleção. Eu acho que os dois têm o mesmo defeito e as mesmas virtudes. Eles saem jogando bem, eles têm velocidade, eles têm fluidez com a bola no pé, só que dentro da área os dois eles acabam sempre perdendo o embate aéreo para os atacantes mais fortes. Então acho que tem que jogar um ou outro. Eu não consigo mais ver a zaga do Brasil com os dois juntos. Então nisso eu gosto com o Beraldo, a renovação com o Murilo. Acho que o Bremer também não pode ser descartado, também vai muito bem na Juventus, né? O próprio Murilo. Então acho que tem zagueiros novos chegando por aí. Eu acho que a zaga não vai ser problema do Brasil. Eu só acho que ele tem que começar a estabelecer que Gabriel Magalhães e Marquinhos não tem mais como jogar junto, porque vem falhado muito e sistematicamente recentemente. Mas de resto eu gostei da convocação, nada muito falar sobre isso. Perfeito. Também concordo, acho que o Marquinhos, eu acho que vai ser para transição, porque nos últimos jogos ele não jogou bem. O Gabriel Magalhães também falhou, a última lembrança, principalmente que ele jogou contra o Uruguai. Levaram um baile do Darwin Nunes, né? Levaram um passeio, facilmente batidos. Concordo, o Murilo do Palmeiras eu acho que foi justo, merecido, que ele vem já há um tempo jogando muito bem no Palmeiras. Acho que desde quando ele chegou no Palmeiras ele é um dos principais, ele e o Gustavo Gomes, mas ele vem jogando muito bem, então acho que mereceu. Beraldo, ele já vinha jogando bem aqui no Brasil e foi pro PSG, logo no primeiro jogo dele ele já virou titular e tá até agora, tá jogando muito bem. Murilo do Nottingham Forest, eu acho que merecia também, poderia ter sido convocado. Eu acho que a gente de zagueiro, acho que a gente tá bem servido, mas eu concordo com o Rogério. Murilo, Marquinho e Gabriel Magalhães não dá para jogar junto, porque vieram falhando muito e precisa começar a mesclar essa zaga aí. Beleza? Vamos para frente agora. A meiuca, que faz esse Até que a time... gente tá comportadinho hoje, né? A gente tá até concordando com as coisas, né? Pois é. acho que agora vai ter umas discordâncias aí. Vai ter discordância. Vamos lá. Meio campo. André, Fluminense. Andreas Pereira, do Fulham. Bruno Guimarães, do Newcastle. Casemiro, do Manchester United. Douglas Luiz, do Aston Villa. João Gomes, do Wolverhampton. Lucas Paquetá, do West Ham. E Pablo Maia, do São Paulo. Rogério, o que tu pode falar dessa meiuca da seleção brasileira? Quem tu gostou, quem te desagradou, quem poderia estar nessa convocação também? Cara, vou ser bem breve no meio-campo aqui. Eu fico até um pouco de tristeza vendo esses nomes de meio-campo. Não por causa dos jogadores, acho que todos têm seu potencial e vêm desempenhando bem nos seus clubes, mas é o Brasil sem camisa 10, sem armador, não consegue me parecer o Brasil, sabe? Um excesso de jogador de meio-campo, de volante, de criação. É só o Paquetá, que por alguns até pode ser visto como um jogador mais recuado. Não é um meia clássico armador, se bem que vem jogando muita bola no West Ham, né? Dando assistência quase toda a rodada. É o nosso melhor meia disparado hoje, mas vejo muito volante e também vejo essa convocação com 26 atletas convocados, a convocação do Pablo Maia, eu pessoalmente não consigo entender. Eu não vi ele desempenhar tudo isso no Brasileiro no passado, que merecesse uma convocação, e com excesso de jogadores parecidos com a característica dele, eu tiraria o Pablo Maia e colocaria o Talisca no lugar. Eu acho que o Talisca vem jogando um puta campeonato árabe, fez um hat-trick na rodada passada, estão com números impressionantes, se duvidar até mais que o Cristiano Ronaldo em termos de números de gols, de assistência no time, joga como ponta, jogou como centroavante no jogo passado, joga como um meia de origem, né, quando começou no Bahia e foi para a Europa pela primeira vez, Besiktas em Portugal. Então eu acho que o Pablo Maia está fazendo número nesse meio campo, até pela quantidade de jogadores com característica parecida com a dele, e eu tiraria o Pablo Maia, que, como eu falei de novo, paneleiro Dorival, não entendi essa convocação aí, e colocaria o Talisca no lugar. Para mim, essa é a única mudança que eu faria. O resto são os caras que mais se destacam no futebol brasileiro atual. Quem sabe alguns pensem no Rafael Veiga, né? Acho que poderia caber também. Tirar um volante para o Rafael Veiga, uma característica diferente, mas de resto eu não consigo ver muita coisa aí para mudar. O Joelinton está machucado, então eu não consigo ver algum jogador se destacando que poderia mudar isso. Mas essa do Pablo Maia eu tiraria e colocaria o Talisca. Eu acho que faltou nessa lista aí e poderia ter usado um pouco. Adamo, se tu tivesse a caneta na mão, quem que tu chamaria para meiuca da seleção brasileira? Cara, assim, ó, eu tirando o Pablo Maia, que, né,
não vou nem comentar sobre isso, porque não acho que não merece nem um comentário, mas o Rogério tirou as palavras da minha boca, eu convocaria o Rafael Veiga hoje, no lugar do Paulo Maia, mas os outros convocados eu vou te dizer que me agradaram bastante, tá? Paquetá, né, tá voando, vamos dizer assim. João Gomes tá jogando muita bola mesmo, tá? Bruno Guimarães também, Casemiro, caras consolidados, jogam bem, O né, Casemiro é são o mais caras. inconstante, né? Você tá te interrompendo. O Casemiro é o mais inconstante desse, né? É a experiência, né? Ele, né, ele é inconstante, mas tem experiência, mas, cara, o Casemiro, eu acho que ele, vamos dizer assim, História. pelo que ele entregou já, acho que ele tem esse voto de confiança, né? Concordo. André, querendo ou não, no Brasil, é um dos melhores volantes aí, merece essa convocação, merece a oportunidade na seleção, é um jovem que eu acho que tem muito futuro dentro da seleção brasileira, e eu vou falar um pouquinho do Andrés Pereira. O Andrés Pereira, eu vou dizer assim, ó, talvez tenham jogadores que mereçam mais que ele, pode ser, mas é um cara que eu acho que ele tem uma boa transição no meio-campo. Eu acho que, tipo assim, ó, ele tem essa pegada de buscar a bola mais atrás e conseguir levar ela para o ataque de uma forma como poucos jogadores que a gente tem conseguem fazer, sabe? Eu acho que ele é um cara muito habilidoso e que também tem um forte poder de marcação que consegue fazer essa transição muito bem. Eu sou curioso para assistir ele jogando na seleção para ver se ele vai desempenhar esse papel dessa forma, como eu comentei agora, ou se realmente vai ser uma decepção, como algumas pessoas aí estão colocando ele, né, que não deveria ser convocado. No mais, eu acho que, além do Rafael Veiga ali, que eu falei no lugar do Pablo Maia, eu sei que o Neymar entra como atacante, mas talvez tiraria o Pablo Maia e o Neymar, quando tiver no coisa, seria no lugar dele ali. É a E tendência natural, né? o Dorival só foi caseiro aí e fez como o Rafael e deu uma oportunidade aí para o menino treinar junto com a galera. Eu aqui eu acho que dos meios, o Pablo Maia do São Paulo, acho que paneleiro não demonstrou. Tem muita gente na frente dele, mas muita gente Muito. mesmo. Casemiro, eu acho que tá na mesma linha do Marquinhos, acho que pode ajudar a fazer a transição, porque ele nos últimos jogos da seleção ele não jogou bem. Ultimamente só tá jogando com o nome. Foi no Real Madrid, foi um baita excelente. No Manchester United ele já não tá tão bem. O último jogo agora que ele foi decisivo, mas ele tava mal. Dizem lá na Inglaterra que ele tá na lista de dispensa do Manchester, que ele tem um dos maiores salários. Então Às acho vezes que aparenta até tá em cima do peso no Manchester, né? Durante muitas vezes na é, temporada parecia estar acima do é, peso. parece, é bem isso. E eu acho que André, João Gomes estão voando o João Gomes, principalmente na Premier League, vem jogando muito bem. Tanto é que já tem time de olho maior para levar ele. Douglas Luiz e Bruno Guimarães vem jogando bem também, mantendo. Paquetá, acho que foi um dos grandes erros do, do Diniz, não ter chamado ele. Na primeira convocação a gente até entende, foi quando estourou o negócio, mas depois viu que só estava enrolando, que não saía, não ia para frente e poderia ter chamado. E tem os números dele com o West Ham, sem ele no West Ham é absurdo. Sem ele teve acho que 9, 10 jogos, o West Ham ganhou só um. E com ele em 27 ganhou 17. Então assim, é absurdo. E ele tá jogando muita bola. É o meia que vai fazer aquela ligação ali, eu acho que jogar no lugar do Neymar. E o Andrés Pereira é outro que tem muita gente que contesta, mas ele depois que ele voltou para a Inglaterra, ele vem jogando muito bem. Ele tava jogando muito, aí ele se machucou, quebrou o tornozelo e voltou em alto nível. Tanto é que agora, no mês de fevereiro, parece que ele está concorrendo com o Rodrigo Muniz para ver quem que é o melhor jogador da Premier League. Então, eu gosto muito dele, acompanho ele desde a época do United. Então, acho que a seleção está bem servida. E no Pablo Maia eu teria levado o Rafael Veiga, que para a criação acho que só tem dois, só tem o Andres e o Lucas Paquetá. E o Pablo Maia vai só para encher linguiça. Então acho que o Rafael Veiga merecia.
O Talisca, concordo com o Talisca, mas eu vejo o Talisca jogando mais na frente, não como meia. Então, se fosse para botar o Talisca, eu daria uma chance dele como atacante. Pode ser. Beleza? Só curiosidade ali, o João Gomes, ele herdou na Premier League a musiquinha do Kanté, só para você ver a fase que ele tá tendo que era a musiquinha mais ou menos assim, eu gastava em inglês agora, he's there, he's fucking everywhere, tipo, ele tá em todos os lugares do campo, assim como o Kanté tava quando tava no Chelsea. Sim. Então ele tá desarmando, correndo em todos os lugares do campo, então é literalmente o motorzinho do time. Então o cara, ele dá uma música que foi usada pro Kanté, não é pouca coisa na Premier League não, ele merece a convocação. Sim. Não, e o João Gomes, cara, eu arrisco a dizer que a gente vai ter de novo na seleção brasileira um primeiro volantão mesmo, assim, nas épocas de Emerson, Gilberto Silva, assim, um cara que realmente é o protetor ali da zaga e não trabalhar sempre naquele enjambre de dois segundos volantes e um segura um pouco mais, toda aquela pegada de ficar enjambrando ali no meio de campo, sabe? Acho que não, nós temos um primeiro volante agora, né? Claro que ele vai ter que demonstrar muita coisa ainda, mas falando dessa convocação, a gente tem um primeiro volante, um cara que né, tá em todos os cantos do campo e que vem jogando muito bem, vem mostrando aí que merece a vaga. Eu acho que ele vai substituir o Casemiro, como esse vai herdar a vaga do Casemiro, que ele é o nosso cão de guarda e ele sabe sair jogando, né? Então ele tem um bom passe, sabe, pisa na área. Até que no último ou penúltimo jogo dele ele fez 2 gols, pisando dentro da área. Polêmica com vocês aí? Vocês não acham que ele pode jogar como no Flamengo jogava? Que o Flamengo jogava com o Thiago Maia de primeiro volante e ele jogava mais adiantado no losango no meio campo? Não faria. Eu acho que pode acontecer. Tendo em vista André, Casemiro, eu acho que ele pode estar pensando no João Gomes como um cara, se jogasse no losango pela direita, né, ou pela esquerda, um cara mais ágil, assim, que correria o campo inteiro, box to box, né? Com o André até acho que combina, tá? Acho que vejo o André não tanto, mas num perfil bem parecido com ele. Então daria para tentar fazer isso aí. Não sei se daria certo ou não, mas daria para fazer essa tentativa. Depende de quem for a dupla para fazer com ele, entendeu? Como tu deu o exemplo ali, Thiago Maia e João Gomes, eu não faria, mas talvez um outro parceiro que segure mais e que tenha esse mesmo pique dele como primeiro volante, aí talvez dê certo. Perfeito. Show. Então vamos para frente, nossos atacantes, quem bota a bola no fundo da rede. Desce a tela ali para aparecer o Savinho. Acho que não tá aparecendo. Ou para mim que não tá aparecendo só. Não tá aparecendo para mim também. Aqui deu? Foi. Então, no ataque, ele levou Endrick do Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal, Rafinha Barcelona, Richarlison Tottenham, Rodrigo Real Madrid, Savinho Girona e Vinícius Júnior Real Madrid. Acho que aqui também está uma outra polêmica, mesma coisa com relação ao Ian Couto, com relação ao Savinho. Vou perguntar do Adamo, e aí depois eu falo que deixar o Rogério Putin para dar a pincelada, que ele tem os números para fazer uma comparação boa. Adamo, o que tu achou da convocação? Tu levaria alguém? Faltou alguém? O que tu me diz aqui? Então, eu sempre, já não é de agora, eu sempre defendi que o nosso ataque ele tinha que haver uma renovação urgente, né? Firmino, Gabriel Jesus, aí que agora vem o nome aonde que eu vou falar, que é o Richarlison. Acho que esses caras, por mais que sejam jovens ainda, acho que está na hora de a gente mudar, né? Gosto da convocação do Endrick, já começa a dar cancha para ele. A gente sabe que, para mim, pelo menos, é consolidado. Acho que é questão de tempo. É um Vinícius Júnior da vida, tá? Acho que vai jogar muita bola, então ir dando cancha para ele, deixando ele participar desses momentos aí, acho que vai fazer muito bem, não só para ele, mas como para o Brasil também, que depois vai colher os frutos, né? Gabriel Martinelli, nome que eu gosto, Rafinha, Rodrigo, Vini Júnior, indiscutível, Rodrigo também, né? Só o Richarlison mesmo, eu acho que já é meio que visto que o que rende às vezes no clube não consegue demonstrar na seleção brasileira também. Então, sei lá, aí talvez seria o Neymar no lugar.
entendeu? Aí, se não se bota o Veiga lá no lugar do Pablo Maia, bota o Neymar no lugar do Richarlison, acho que ficaria uma boa seleção. O Savinho, vou deixar para o Roger opinar sobre ele, acho que está muito mais inteirado nos números, nos dados. Da mesma forma que eu não acho um problema o Ian Couto por ser do Girona e esse pessoal polemizando por nada. Se o cara vem jogando bem, se o cara vem desempenhando, tem números, tem boas atuações, gols, que é o mais importante para um atacante, né? Gols e assistências. Eu não vejo por que não. Como eu falo, seleção brasileira é diferente de clube. Tem muito jogador que desponta no clube e não joga nada na seleção, que a gente tem muitos exemplos aí nos atacantes. E tem muito jogador que consegue fazer isso. Tomara que o Savinho entre, jogue bem e que seja uma grata surpresa aí para nós, como foi agora aí, essa boa fase dele aí no Girona. Eu também, eu acho que falta aqui na convocação, eu acho que falta um centroavante, um Aipim, para dar uma outra possibilidade de jogo. Nesse caso, eu levaria o Pedro, não é porque eu sou flamenguista, mas eu acho que o Pedro tem essa característica de ser o centroavante Aipim, não é o atacante, é o centroavante, o Aipinzão, que dá para dar uma nova característica, outra forma de jogar. Muita gente, os outros treinadores usavam o Richarlison como 9, mas ele não vejo a característica dele como 9, apesar de que agora, esse ano, ele está muito bem no Tottenham. Acho que ele tem 9 jogos, 8 gols, uma coisa assim. A coisa tá muito bem. Se machucou, pena que ele se machucou. Mas nesse caso, ele machucado, eu não levaria. Eu levaria o Pedro. Ou se fosse levar o Richarlison, tanto o Martinelli como o Rafinha, talvez tiraria um dos dois e colocaria o Pedro. Porque a gente já tem o Endrick, ele não é o centroavante, ele não consegue, não sabe jogar de costas. Seleção sub-23 ali, que não classificou, ele jogou de costas, ele não ia tão bem, ele se dava melhor quando ele saía da área, então acho que ele faz mais do lado. Rodrigo e Vini Júnior, indiscutível, os dois fazem um cada lado, e o Savinho, que vem fazendo uma excelente temporada também. Os números dele o Rogério vai trazer, então não tenho o que contestar. E o que o pessoal fala, só para o pessoal falar quem que é o melhor treinador do mundo. Então, acho que o Guardiola é unanimidade, né? E o Guardiola pediu, o City foi lá e comprou ele. Então, próxima temporada, o Savinho vai jogar pelo City. Já tá fechado. Então, assim, se o Guardiola viu que o cara tem potencial, por que ele não pode ter potencial para jogar na seleção brasileira? Só porque ele é do Girona? Então, assim, tem umas incoerências que não dá para entender. E, Rogério, deixar tu pincelar aí que tu vai ter os números e uma comparação bem legal dele com outro atacante aí que vem se destacando na Espanha. Antes do Rogério começar, eu queria jogar mais uma bomba para ele responder junto depois. O Juan falou de um camisa 9, de um centroavante, né? Rogério, já aproveita o embalo e me tira uma dúvida. O que tu acha depois do Neymar ser esse camisa 9 na seleção brasileira, que é o que o Juan fala que nos falta, que, claro, vai ter que ter um reserva, poderia ser Pedro, pode ser vários outros nomes, mas eu quero saber em particular o que tu acha do Neymar na seleção como 9, caso a gente ache um 10 que supra essa função do Neymar. Tá, começando então para os desavisados de plantão, né? Falando de Savinho, mesma liga, mesmos adversários, 19 anos, Savinho tem 7 gols e 7 assistências até agora no campeonato. Vini Júnior, o badalado Vini Júnior, inclusive o amistoso vai ser em homenagem a ele lá na Espanha. Mesmo campeonato, mesmos adversários, Vini Júnior tem 7 gols e 4 assistências. Então como é que vão questionar um jogador que tem 3 anos a menos, jogando a mesma liga, brigando pela primeira e segunda posição o campeonato inteiro, um que tem 7 gols e 7 assistências, enquanto o Vini Júnior badalado tem 7 gols e 4 assistências. São dois excelentes jogadores, os dois merecem a convocação. Eu acho que, como falaram hoje aí na TV, quem não concordou com o Savinho não está assistindo futebol, está assistindo Série B, está assistindo outra coisa, porque futebol o Savinho está jogando. Inclusive fez 2 golaços meio de semana, né? Jogada individual, e vão se complementar muito. O Vini Júnior destro puxando para dentro de um lado e Savinho canhoto puxando para dentro do outro, vão barbarizar a zaga adversária. O Brasil está muito bem servido e, como o Juan falou, Guardiola não é bobo, né? Ele sabe o que ele está pedindo. Sobre a pergunta do Adamo, Neymar de 9. Pessoalmente, eu não gosto, tá? O que eu faria com o Neymar, a partir de agora,
se ele voltar a recuperar a forma dele. Eu acho que ele vai fazer isso daí. Faria que nem o Messi na Copa. O Messi jogava centralizado, paradinho ali, de camisa 10, esperando a bola, só que para isso acontecer, ele precisa de um centroavante muito rápido na frente. Na Argentina, esse centroavante era o Julián Álvares. Então, para o Neymar jogar de 10 bonitinho ali, a gente precisa que um centroavante se mexa muito. Opções para isso nós temos. Endrick pode surgir e virar esse centroavante que se mexe o tempo inteiro dos dois lados. Pode ser o Vitor Roque, um cara forte, encorpado, que briga, ganha os duelos, mas também se movimenta pelos lados. E não só eles, o Richarlison também tem essa característica de cair pelos dois lados, correr o tempo inteiro. Vamos falar que o Brasil, estamos falando tão mal dos atacantes do Brasil, mas até atacantes que eu não acho que tem nível de seleção estão em boa fase. Rodrigo Muniz vem de 4 gols nas últimas rodadas, João Pedro vem de uma boa temporada, Matheus Cunha voltou a fazer gol, Talisca, acabamos de falar de hat-trick. Então, tem jogadores brasileiros. Eu acho que essa posição de centroavante, ela não está definida ainda, e eu acho que aquele cara que pegar a camisa da seleção e falar, é minha, o Pedro também, começou um belo ano no Flamengo, como o Juan falou, aquele cara que pegar a camisa e falar, é minha, essa vaga vai ser dele. Agora, se for para jogar com o Neymar, eu acho que não encaixa um Neymar mais paradinho, já com a idade chegando, com um atacante mais dentro também. Ele vai precisar ser um atacante de muita movimentação, que complemente as características do Neymar. Daí, nesse caso, o Adamo, que você falou, eu diria que até o centroavante pode ser o Rodrigo, que já fez isso algumas vezes no Real Madrid. Quando o Benzema não jogava, o Real Madrid não tinha reserva, o Rodrigo fez essa função. Ele não gosta de fazer, mas ele poderia fazer. Então eu prefiro o Rodrigo centralizar nessa função de 9 e o Neymar mais para trás. Eu acho que não dá para abrir mão do Neymar no meio campo, porque, como a gente falou, os nossos meio-campistas são bons, mas são excesso de volantes, podemos dizer. Não existe mais volante, né? Tudo meio-campista hoje em dia. Mas criatividade é muito pouca. O Neymar é uma ilha perto desses jogadores e o que mais se aproxima dele é o Paquetá. Então eu não colocaria de centroavante. E matando a dúvida do Savinho, contra números não tem argumento, né? Quem discordar desses números tá brigando, dando um murro em ponto de faca. Então, mas de resto eu gostei da convocação, acho que são os melhores. Acho que o Vitor Roque não merece convocação ainda, tá se batendo no Barcelona, brigando com o Lewandowski por posição lá. Então, acho que de resto é isso daí. Concordei com o ataque. Eu vou te dizer que agora, lembrando do Vitor Roque, que tinha me passado despercebido, acho que colocaria ele no lugar do Richarlison, tá? Acho que pelo padrão que o Dorival fez, combinaria muito mais um Vitor Roque aí dentro desse ataque do que um Richarlison, na minha visão, né? Até justificando da mesma forma que eu justifiquei o Endrick, entendeu? Então, acho que caberia muito mais. Eu vejo que assim, ó, a gente a gente está numa geração muito complicada para o Brasil, né? A gente está vendo resultados aí contra a gente que a gente não via há muito tempo, sabe? A gente vê o Brasil jogando muito mal, muito apático, sem criação, sem. Então, assim, num modo geral, eu acho que agora é válido, fazer esses testes mesmo, separar, como se diz, os meninos dos homens, né? E ver quem realmente a camisa pesa, quem se sente bem com a camisa do Brasil, e essas oportunidades que o Dorival deu aí para novos jogadores, acho que ele tem que abrir ainda mais esse leque, né? Talisca, como o Rogério falou, a Vitor Roque, enfim, o Savinho foi convocado, o Ian Couto agora foi convocado. Acho que isso eu acho que a ideia do Dorival é muito boa, né? Vai errar nomes nas convocações? Com certeza vai. Né? Ele não vai acertar tudo, longe disso. Até acho que é mais fácil ele errar do que ele acertar. Mas acho que ele está no caminho certo. É isso aí. Show de bola. Passamos a limpo aqui, então, a convocação da seleção brasileira, primeira lista do Dorival Júnior. Então, acho que no resumo, no geral, acho que o Dorival foi bem, né, em cima do que a gente debateu. Unanimidade nunca vai ter. Agora esperar a tática, né? Esperar qual vai ser a tática dele para saber se encaixou ou não, né? Só em campo agora para saber. Exatamente. E ele é um treinador diferente do Fernando Diniz, que ele não inventa muito, ele não precisa de muito tempo para conseguir implementar o que ele quer. O Fernando Diniz já era diferente, ele precisava de muito tempo para implementar. Então acho que o Dorival pode ser que se encaixe um pouco melhor na seleção. Acho que a gente também não pode cobrar resultado dele, porque ele vai enfrentar Espanha, Inglaterra. E uma Copa América pela frente, né? E tem mais um que ele fechou, acho que é os Estados Unidos, né? Eu acho que antes da Copa América. E depois uma Copa América. Então acho que a gente tem que ter um pouco de calma agora, ao invés de cobrar ele.
Não vai ter muito tempo para se preparar, talvez na Copa América ele tenha mais tempo, que vai estar concentrado. Enfim, mas vamos torcer para que dê tudo certo. Se Deus quiser, em 2026 o Hexa venha. Fechou? Isso aí. Valeu. Então é isso aí, rapaziada. Passamos É ali isso. para convocação e logo mais subindo o vídeo no nosso canal e siga no Instagram, no YouTube. Esse ano teremos novidades. Fechou, rapaziada? Aquele abraço. Fui. Valeu. Valeu.